Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Lembrando a todos vocês que além da TV Cidade Verde, o programa Bate-Papo está sendo transmitido em tempo real pelo site tdtnews.com.br. Isso mesmo, acesse agora mesmo e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. www.tdtnews.com.br. Recebemos agora em nossos estúdios ele que é nascido em Curitiba, Paraná, tem 42 anos de idade. Ele é analista de sistemas e microempresário e vamos bater um papo sobre liberalismo. Primeiramente, seja bem-vindo, Edgar Bels. Muito obrigado, Crispim. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Né? Um prazer estar participando do programa e um prazer também debater esse tema que eu tanto estudei, que tanto me agrada, que eu já discuto no dia a dia. Muito legal. Certo. Antes, não esqueci, tá, pessoal? Mas eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Ele também é presidente do Instituto Liberal de Mato Grosso. Mas por que eu não falei? Porque antes eu quero que você fale para a população do estado do Mato Grosso. O que é liberalismo? Vamos lá, liberalismo é a ideia de que o indivíduo é dono de si mesmo. Né? Então, o liberalismo é a ideia de você defender os direitos individuais do cidadão. Ao invés de defender o coletivo, o liberalismo ele é oposto ao coletivismo. O coletivismo é você pensar em bem comum, você acreditar que os políticos têm que cuidar de tudo, que o político sabe da vida de todo mundo, que o político vai induzir o desenvolvimento de um país. O liberalismo é o contrário. O liberalismo acredita no teu direito individual, né, que basicamente se divide em vida, liberdade e propriedade privada. Você tem o direito à sua vida, que ninguém tire a sua vida. Você tem o direito de buscar a sua felicidade, isso é a tua liberdade, você tem o direito que não tirem essa liberdade de você. E você tem direito à tua propriedade privada, que é o seu corpo e o fruto do seu trabalho, o fruto honestamente adquirido via trabalho. Tá? Então, isso é um direito individual seu. Nenhum político e ninguém tem direito de tirar isso de você. Então, baseado nessa ideia, a gente consegue debater sobre diversos outros temas, tá? Mas o que a gente defende é o direito individual. Onde que eu ia perguntar, Edgar? O que os liberais defendem na prática? Nós defendemos privatização, em geral, tá? Nós defendemos o livre mercado. A gente acha que a economia tem que funcionar com um sistema de preço, baseado em oferta e demanda. É isso que vai definir o que precisa ser produzido e o que não precisa ser produzido. Né? Nós defendemos a legítima defesa. O cidadão tem o direito de defender o seu corpo, defender a sua propriedade privada, defender a sua família. Antes do dever do Estado, é um direito individual. Enfim, os direitos individuais em geral. Comprar o que ele quiser, consumir o que ele quiser. Não podemos dizer que vocês defendem tanto a parte comercial quanto a parte individual, tanto pessoal, as liberdades econômicas quanto as liberdades e pessoais. Exatamente. Né? Então, aquilo que a pessoa quiser consumir, se ela quiser beber ou não, se ela quiser tomar vacina ou não, sempre decisão delas, entendeu? O político mal sabe o que é bom para a vida dele, imagine que se o político vai saber o que é bom para a vida dos outros. Olha que essa fala é forte, hein? Tem vários políticos aí que vai ficar com a anteninha acesa. Exatamente. Mas podemos dizer que é verdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Liberal? Fala pra gente, você é presidente do Instituto, há quanto tempo existe o Instituto? Eu sou presidente fundador, o Instituto foi fundado em março de 2016, ali no finalzinho do governo Dilma ainda. Né? A gente, aqueles governos de esquerda acabaram reacendendo o liberalismo. O liberalismo não é uma coisa nova, uma coisa que existe desde sempre, né? Desde antes mesmo do socialismo e comunismo formados como conceito já existia o liberalismo. Então, essas pautas de liberdade, elas floresceram novamente depois dos governos de esquerda, né? Do governo Lula, do governo da Dilma, tudo. E depois, quando entrou o governo Temer, e depois, né, o governo seguinte, a gente já diminuiu um pouquinho o ritmo de crescimento. Né? Mas a ideia de fundar o Instituto até então era mostrar para as pessoas que existe uma maneira diferente de organizar a sociedade, além daquela absurda intervenção estatal que é prática dos governos de esquerda. Certo. Hoje, como que está, podemos dizer, depois, né, que a Dilma saiu, o Temer saiu, entrou o governo Bolsonaro, e aí, como que está o Instituto hoje, depois de 6 anos? Depois de 6 anos, exatamente. A gente se sente, em certa parte, como missão cumprida, né, porque a gente tem o Paulo Guedes,
Paulo Guedes ele é formado na Universidade de Chicago, que é considerado um dos berços do liberalismo mundial, né, da onde vem o Milton Friedman, que é um dos grandes autores liberais que existem. Então, a gente concorda muito com a política do Paulo Guedes, né, de privatizações, de corte de impostos, de a lei da liberdade econômica, né, desregulamentações, desburocratizações. Então, a gente vê hoje em dia o país numa situação econômica favorável em relação a outros países, a grandes países, por exemplo, né, inflação um pouco mais baixa, crescimento um pouco mais alto do que o normal. Isso é muito fruto da política liberal do Paulo Guedes. Então, desde que o Paulo Guedes assumiu, aquela revolta contra o Estado, contra as intervenções estatais, diminuíram bastante, né? Então, o Instituto até também diminuiu um pouquinho o ritmo, né? Mas dependendo dos resultados dessa eleição agora, a gente tem a possibilidade de voltar com toda a força, porque a gente acredita na educação, tá? Quando a gente divulga artigos sobre liberalismo, a gente está ensinando para as pessoas... Vamos lá, o que é educação no seu ponto de vista? Bacana, essa é a pergunta para mim, porque quando a gente, eu não queria nem tocar esse assunto, mas a gente falou nos bastidores, mas vamos tocar. Quando se fala hoje dos dois principais candidatos à presidência da República, um diz que deu acesso à escola, à educação, e o outro diz que manteve, só que também os números diz que ele tirou verbas da educação. E no seu ponto de vista, o que é educação? Porque é um parâmetro que hoje o país, querendo ou não, ele está quase dividido, né? Essa é a pergunta do milhão, tá, Crispim? Porque todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo defende que um país melhor, ele depende da educação hoje. Sim. Você educar hoje para você ter um país melhor no futuro. Tá? Mas qual educação? Como educar? Vou educar com pautas de esquerda ou com pautas de direita? Vou educar com pautas religiosas ou antirreligiosas? Militar ou, né, o progressista? Enfim, qual educação? Não basta assim, é muito fácil um político chegar e falar assim, não, precisamos de educação. O que você vai educar? Então, o Instituto Liberal, a ideia do Instituto Liberal é mostrar para as pessoas que existe uma maneira de pensar diferente daquilo que eles aprendem na escola tradicional, nas universidades tradicionais, na mídia tradicional. Tá? Ela pensar por si só e ela contestar as coisas. E não contestar só baseado no que o professor de história... Podemos dizer que no Instituto Liberal a forma de pensar sobre educação seria mostrar todos os pontos de educação. Com a religião, sem a religião. Com a política, sem a política. Com o dinheiro, sem dinheiro. Com a economia, seria mais ou menos isso. Por aí. Todos os pontos. Não todos os pontos, mas liberdade para que a pessoa escolha como ela quer ser educada. Sim, mas aí você tem que mostrar todos os pontos para que ela conheça, para ela ter essa liberdade. Mas assim, imagina... É mais ou menos igual uma criança. Entendeu? Mas assim, é difícil você mostrar todos os pontos. Imagina que você quer uma educação religiosa. Você não vai mostrar todas as religiões que existem. Mas se a família é cristã e ela quer uma educação cristã para o filho, pode. Se uma outra família, né, de ateus não quer que o filho tenha uma educação baseada em religião, também vai ter aquela opção. Então a gente defende uma livre concorrência, um livre mercado, onde atende todos os povos. Onde você mais ou menos hoje, podemos dizer, fazer uma comparação, para mim fazer uma outra pergunta para você, uma comparação bem básica e simples. É tipo uma vida noturna. O cara que curte rock tem um barzinho de rock. O cara que curte sertanejo tem um barzinho de sertanejo. O cara que curte funk tem um baile funk. Perfeito. Então, tipo assim, ter várias situações, mas que cada um possa escolher aonde quer ir. Já imaginou se um político viesse regulamentar a vida noturna e falasse, aí democraticamente escolhesse que agora o sertanejo é a música que tem que ser tocada em todas as baladas porque a maioria escolheu que era sertanejo? Não ia dar certo, aliás, não ia dar bom, né? Não é uma coisa justa, não é uma coisa ética. Porque tem uns caras que curte rock, pagode e tal. Cada um gosta, cada um tem seu nicho. Edgar, então você fez um comparativo no começo do nosso bate-papo, bem forte, que eu até comentei com você, que falou que político, Malemar sabe o que é melhor para a vida dele, para a vida dele, para a vida dos outros. E quais políticos e partidos defendem essa ideia do existe? Se você praticamente generalizou no começo que nenhum político sabe o que quer para a vida, mas tem algum que pensa igual vocês? Tem, com certeza. O governo atual, tá, principalmente baseado por causa do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes é um liberal clássico, um cara que já deu vários depoimentos, né, sobre a vida dele, como que ele aprendeu sobre liberalismo. Ele defende o liberalismo econômico até hoje. Tá? Então o governo atual, por causa do ministro Paulo Guedes, ele é muito... O próprio presidente já admitiu que aprendeu bastante sobre liberalismo com o Paulo Guedes, então ele nos representa. O Partido Novo, ele é fundado com bases em liberalismo econômico.
Apesar de que nem todo... Assim, você tem a base do partido filosófica e você tem as pessoas dentro do partido. Então, alguns são um pouquinho mais voltados para a esquerda, outros são mais voltados para o conservadorismo, mas a base ideológica do partido, aliás, eu fui fui participante do partido durante muito tempo, a base ideológica do partido é o liberalismo. Os deputados federais do Novo são o que representam a maior parte do liberalismo no Congresso, tá? Os outros deputados federais que o Novo tem, né, são a representatividade que tem de liberalismo ali dentro, e você tem alguns políticos. Tá, beleza, nós falamos de partidos e políticos. Pode citar nomes, não tem problema. A gente acredita que o Bolsonaro, ele defende um pouco mais, principalmente o liberalismo econômico, por causa do Paulo Guedes. Aí hoje você tem como candidato o Felipe Dávila, que é o candidato do Novo também. E só, aí você tem o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, que é do Partido Novo, também defende bastante o liberalismo. E mais ou menos por aí, tá? Podemos dizer que os três sabem o que é da vida? Não sabe. Também não? Não sabe. Você então continua com a tese generalizada, que político nenhum sabe. Ninguém sabe, nem nós talvez sabemos o que é melhor para nossa vida, né? O que é melhor para nossa vida é uma constante descoberta. Então, se eu não sei o que é bom para mim, o que é o melhor para minha vida, quem sou eu para dizer o que é melhor para a sua ou para de outras pessoas? Isso é o liberalismo. É a humildade de saber que a gente não sabe o que é melhor para a vida dos outros. Concordo plenamente. Para as pessoas que estão em casa, quiser conhecer um pouquinho mais do Instituto, quiser aprofundar um pouco mais nesse bate-papo, como que faz? A câmera de cá está fechada em você, e-mail, redes sociais, telefone, fica à vontade. Agradeço. Então o nosso site é ilmt.com.br, ILMT de Instituto Liberal de Mato Grosso, né? ilmt.com.br é o nosso site. Nosso Instagram, ilmt.br, no Facebook também, ILMT ou Instituto Liberal de Mato Grosso. Aí por ali você tem os canais de contato e também links para outros sites. A gente recomenda muito o Instituto Mises Brasil, para quem quer se aprofundar na ideia, nos conceitos, na teoria, em autores, né? Então o Instituto Mises Brasil é a grande referência nacional e o Mises.org é a referência mundial, tá? Baseado no autor austríaco chamado Ludwig von Mises, tá? Que hoje em dia é a grande referência do liberalismo mundial. Então é por aí que a gente sugere que quem queira se aprofundar nisso. Qualquer coisa entra no nosso Instagram também, manda uma mensagem pra gente. Mesmo, ILMT também no Instagram? No Instagram, ilmt.br. Tá? Manda uma mensagem também, manda um direct pra gente. A gente tem grupos de WhatsApp, onde a gente debate muito temas liberais e libertários, onde a gente se aprofunda mais nos temas, conversa, debate bastante. Então hoje em dia o Instituto funciona muito mais nos grupos de WhatsApp. Tá? Então quem quiser participar, manda um direct pra gente, manda um contato, né, o telefone, que a gente adiciona nos grupos. Meu amigo, você sabe que televisão não passa, voa. Nosso tempo ele é curtinho, mas quero agradecer. A câmera de cá mais uma vez está fechadinha. Suas considerações finais, seus abraços. Fique à vontade. Crispim, mais uma vez eu agradeço muito pelo convite. Tá? É uma honra poder falar sobre esse tema, sobre liberdade, ainda mais na TV aberta. Né? É um tema que não chega tão facilmente às pessoas. Então, a educação você tem que buscar. Hoje em dia a gente vive na era da informação Sim. descentralizada e distribuída. Então não espere só o que a mídia traz mastigado para você, ou o teu professor, ou seja quem for. Busque informações, né? Conheça o que é esquerda, o que é direita, o que é liberalismo, o que é... Enfim, conheça outras coisas, né? Para daí você formar a tua própria opinião. Né? Então hoje em dia a gente tem condições, a informação é barata e abundante, né? Em tempos de internet. Então a minha mensagem é essa, né? Busque informação, conheça todos os lados e veja aquilo que faz mais sentido para cada um. Certinho. Para encerrar, eu separei 5 palavrinhas. Eu vou falar uma por vez, você tem no máximo uma frase para falar o significado para você. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Política. Mal necessário no momento. Um sonho. Liberdade. Saúde. Privada. Família. Base da sociedade. Deus. Base moral, regra para a vida. Edgar, uma última pergunta. O que é a vida? A vida é descoberta, né? É um processo de descoberta. A vida é a busca pela felicidade nossa e dos nossos. Edgar Bels, o que é a vida?
mais uma vez. Muito obrigado. Nós Eu vamos que para um breve agradeço. intervalo e já voltamos.